Estamos começando mais um Talk Show com o Emporiano, com o Igor Santos. E no programa de hoje eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, a você que curte, comenta e compartilha os vídeos. Saiba que é de suma importância tudo que você faz. E você que não fez isso ainda, gente, não custa nada. É só você se inscrever no canal, curtir, comentar, ativa o sininho e compartilha. Ajuda e você está contribuindo para nosso canal crescer e chegar até outras pessoas. Siga-nos também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Quay, Empório Talk Show. E você pode comentar, pode dar sugestões, até mesmo criticar. Fique à vontade. E não perca, porque o programa de hoje tem uma coisa muito especial. Temos um quadro novo. Então fique até o final que você vai entender o que preparamos para você nessa noite. E nosso entrevistado de hoje é uma pessoa magnífica. É bem conhecido por onde passa e tem seu nome em muitos ministérios. Ele é casado, pastor, escritor, teólogo e carrega consigo um chamado de cura e libertação. Hoje iremos entrevistar o pastor Edson Albino. Pastor Edson Albino. Mais ou menos, né? Fique à vontade. Glória a Deus. E aí, pastor Edson Albino, o senhor tá bem? Estamos bem, graças a Deus, caminhando com Cristo. Estamos aí, para a glória de Deus. Isso é muito bom. Para começarmos, eu quero primeiramente agradecer pelo senhor ter recebido o convite, ter aceitado. Para mim é de suma importância. É uma honra para mim recebê-lo aqui nessa noite. E vamos hoje bater um papo sobre esse chamado que o senhor carrega. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de falarmos sobre isso, fizemos um VT para o pastor Edson Albino também. E você aí de casa, assista conosco o VT que preparamos para o pastor Edson Albino. Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, pastor Edson Albino. Eu quero deixar uma palavra de reflexão para a sua vida. No vale, o importante não é o que sabemos, o importante é o que Deus sabe. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 3, Deus está fazendo uma pergunta para Ezequiel. Filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? Ezequiel responde, Senhor Jeová, tu o sabes. Por quê? Porque no vale, o importante não é o que eu sei. O importante é o que tu sabes. Eu não sei como os ossos se formaram dentro do ventre de uma mulher, mas tu sabes. Eu não sei quantas estrelas tem os céus, mas tu sabes. Eu não sei qual é o nome de cada uma delas, mas tu sabes, porque no vale o importante não é o que eu sei, mas é o que tu sabes, porque a tua resposta vai determinar o que vai acontecer no vale, porque a tua resposta é uma sentença. Então ele diz, Senhor Jeová, eu não sei, tu sabes, já que eu sei, então profetiza, não segundo o que tu sabes, mas segundo o que eu sei. Fico com essa palavra, Deus te abençoe.
Edson, quando o senhor fez esse VT publicado no TikTok, o que te inspirou e o que te motivou a fazer esse vídeo? E sobre o que o senhor queria falar, que mensagem o senhor queria passar ao público naquele momento? Então, na verdade, o TikTok foi uma ferramenta que eu resolvi utilizar depois que alguns amigos meus, distantes daqui, né, eles começaram a pedir, falando, olha, faz um vídeo no TikTok, as suas palavras nos inspiram muito, gostamos de ouvir o senhor pregar, então faz uns vídeos aí motivacionais, trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações, coloca no TikTok, porque vai alcançar muitas almas, vai alcançar muitas vidas. Então o meu interesse mesmo foi esse, né, que primariamente assim, não tinha muito vontade de fazer um TikTok, mas depois de muita gente pedir, né, eu acabei fazendo e estou colocando os vídeos aí, está sendo benção. E o senhor grava só o vídeo motivacional no TikTok ou tem vídeos aleatórios também? Não, eu só coloco o vídeo trazendo uma palavra, coloco o vídeo de oração, de cura, de libertação. Meus vídeos é focado para expandir o reino de Deus, né? Certo. É 100% evangélico o TikTok do senhor. 100%. Só para postar o chamado mesmo que o senhor tem. Isso. Bacana. O senhor é pastor, correto? Correto. Da Igreja da Assembleia. Isso. O que diferencia um pastor da Assembleia dos pastores, por exemplo, da Igreja Batista, das igrejas da Parede Preta, das igrejas Quadrangular, das igrejas Bola de Neve? Qual a diferença que tem entre esses pastores, até mesmo podemos dizer da Igreja Deus e Amor e da Universal também? Então, os pastores da Assembleia de Deus são pastores que são focados na doutrina bíblica, né? São pastores que eles amam a exegese da palavra, eles amam a teologia, são pastores mesmo voltados para a palavra, né? E são pastores ali que seguem à risca, né? Muitas das vezes usos e costumes, né? São pastores que prezam pela sã doutrina, né? Procuram ao máximo ali preservar a sã doutrina, diferente dos pastores, né? Muitas vezes as igrejas Universal, que são neopentecostais, né? Igreja Batista, Igreja da Parede Preta, que são igrejas assim que gostam de mexer mais com, eu entendo, como emocional da pessoa, autoajuda, né? Muitas das vezes, como é que eu posso dizer aqui sem querer agredir, né? São pastores que muitas das vezes não trazem a palavra de forma como ela é, entendeu? Você acha que eles alteram a palavra, muda? Como o senhor diz, como ela é? Às vezes eles trazem para o interesse próprio. Certo. Para se autopromover, o senhor está falando? Para alcançar um objetivo. Certo. Então, se, por exemplo, eles trazem uma palavra e o final desta palavra vai cair na oferta. O final desta palavra vai cair no voto, vai cair no sacrifício, que eles querem que você participe. Então, eles vêm trazendo toda uma palavra, quando você pensa que essa palavra é uma palavra voltada para salvação, para edificação, para transformação, você percebe que no final dessa palavra é tudo querendo fazer com que você cumpra um voto, cumpra um sacrifício. Então, os pastores que não são da Assembleia trabalham com a palavra para fins lucrativos, é mais ou menos assim? Não vamos generalizar, Sim. né? Não vamos generalizar, mas assim, não exatamente assim para fins lucrativos, não todos, né? Tem aqueles que verdadeiramente pregam salvação, trazem uma palavra exortativa, admoesta a igreja, né? Traz os princípios bíblicos da igreja, só que por um outro lado, né, digamos que deixa a desejar em outros aspectos acerca de fundamentos bíblicos, fundamentos de um cristão genuíno, verdadeiro, né? Muitas vezes
libera algo, permite algo que a própria Bíblia, perdão, não permite. E o senhor acha que isso também não acontece na Assembleia ou na Assembleia tem bastantes pastores assim também? Na Assembleia, assim, pelo menos aonde eu congrego, né, quando nós falamos de Assembleia de Deus, né, hoje em dia a Assembleia de Deus tem várias ramificações, né? Então, quando a gente fala de Assembleia de Deus, tem várias assembleias, mas pelo menos... As assembleias, elas não seguem o mesmo ritmo ou não? Cada assembleia segue o ritmo próprio. Porque hoje realmente temos muitas denominações próprias, né? Hoje, posso dizer, até graças a Deus, ou não, de cada esquina tem uma igreja hoje, né? Isso pode ser bom pelo fato de pregarmos a palavra, de ouvirmos mais sobre Deus, mas também pode ser perigoso, né? Porque não sabemos com qual intuito está abrindo o ministério, né? Como o senhor mesmo falou, hoje tem muitos pastores que pregam muito sobre algo que parece ser uma coisa, mas no final a mensagem acaba sempre voltando para a mesma coisa. E isso acontece muito na Assembleia, ou o senhor acha que na Assembleia não tem isso? Então, assim, todos nós corremos, né, os mesmos riscos, né, de deixarmos nos levar por alguma situação, por algum momento, mas a Assembleia de Deus, ela é uma igreja que é mais voltada para as doutrinas. Quando eu falo doutrinas, eu estou falando doutrinas bíblicas, doutrina da salvação, soteriologia, entendeu? Doutrina do Espírito Santo. Então, seja assim, ela tem seus erros, tem suas falhas, mas eu digo que são mínimos, entendeu? Eu gosto da Assembleia por causa disso. Eu já fui de outras igrejas. Qual igreja o senhor já congregou? Eu já fui da Universal, eu já fui da Renascer, já passei pela Igreja da Graça, do R.R. Soares, mas a igreja que eu firmei mesmo, de verdade, foi a Assembleia de Deus, o Ministério Grande Eu Sou, que eu estou até hoje. Passei pelo Ministério do Braz também, cheguei a passar pelo Ministério do Braz, mas a igreja que eu me firmei mesmo foi a Assembleia de Deus, o Ministério Grande Eu Sou. Quem é o pastor presidente da Igreja Grande Eu Sou? Pastor Evilásio e a pastora Andréia. Bacana, pastor Evilásio e pastor Andréia, queremos te entrevistar também, viu? Glória a Deus. Então o senhor passou por todos esses ministérios e se encaixou na Assembleia. O que os outros ministérios não tinham aqui na Assembleia, o senhor falou, aqui é meu lugar, aqui eu me sinto legal. Eu vou te falar uma coisa. Eu era cantor de rap. Sério, que bacana. Gostei, uau mesmo. Eu era cantor de rap. Eu tinha um grupo. Com a voz mesmo eu tinha um grupo chamado Mudança de Hábito. E nesse grupo chamado Mudança de Hábito, nós tínhamos uma família, que era chamada Família Tramóia. Isso é em que ano? Isso é em 2002, 2003, né? Então, eu era muito apaixonado pelo rap. Abri show por Racionais MCs. Sério? Gravei clipe, dei palestras em faculdades. Então, eu era bastante envolvido. Todo final de semana a gente estava em um lugar. Só que quando eu me converti, né? Aí eu me converti e parei com tudo. No ano de? Rapaz, 2012, por aí. Em 2012 o senhor se converteu. Por aí. Aí largou tudo o rap? Larguei tudo. Meus CDs, DVDs, posts. Tava vivendo uma boa vida então. Abriu mão de tudo. Abri mão de tudo. Então, aquela coisa. Você lembra onde era? O O senhor se converteu? Quando eu me converti foi na Graça. Na Igreja da Graça. Que foi onde se batizou eu, batizou minha mãe e se batizou minha esposa. Certo. Aí o senhor largou tudo de mão. Larguei tudo de mão. Sim. Mas o que eu quero dizer para você, o que me fez fazer parte da Igreja Renascer, bem antes de eu me converter, eu estava, um dia fui buscar minha esposa no trabalho e eu passei pela Igreja Renascer e eu vi tocando rap lá dentro. Você entende? Eu vi tocando rap. Então quando eu vi tocando rap, aquilo ali me interessou. Eu entrei. Aí comecei a frequentar. Você entendeu? Por causa do rap.
E ali, né, eles dizem que é uma forma de atrair os jovens, de ganhar o jovem para Cristo, né? E ali tinha rap, tinha hardcore, tinha capoeira. E funcionou com o senhor, ou não? Não, então, foi o que me atraiu. Sim, a Mas princípio te chamou a sua atenção. foi o que me atraiu, mas não foi o que me fez permanecer. Porque pode ter atrair, mas o que vai fazer você permanecer é a palavra de Deus. Então o senhor não chegou a se fixar no ministério, Não. só... Eu entrei e cheguei a ficar aí uns 3 meses. Eu fui uns 3 meses, teve um rapaz lá que na época era o programa chamado R12, onde tinha um líder, que era tipo um líder de célula, que ele te ajudava, né? Um rapaz sensacional, um homem de Deus maravilhoso. Mas depois eu saí de novo, voltei pro mundão, fui pras drogas, você entende? Ficou pior que tava, então? Continuei, não fiquei pior, continuei fazendo o que eu fazia. Certo, só retornou às porque atividades. Eu tava lá na igreja, mas eu ainda não tinha me convertido, né? Certo. Eu ia porque eu gostava dos eventos que a igreja fazia, né? Do rap, tava até interessando em fazer um rap gospel também, mas não permaneci, entendeu? Então, ou seja, agora já a Assembleia de Deus, eu já conheci um outro lado, né? Primariamente, eu tinha um preconceito com a Assembleia, né? Qual? Porque eu não gostava de usar terno, não gostava de usar gravata, camisa social. Então isso foi o que me afastou um pouco. Mas depois, principalmente quando eu estava já... O Senhor também já estava trabalhando no meu coração, né? Aí eu comecei a observar os irmãos da Assembleia. Como eles se vestiam para ir para o culto. Sabe? Eles colocavam uma roupa especificamente para aquele culto. Sabe? Uma roupa mais decente, sabe? E eu comecei a olhar e achar bonito as irmãs com aquela saia, os varões de terno, tudo alinhadinho, bonitinho. E quando eu ia para a igreja lá, eu não via isso, entendeu? Na igreja que eu via o pessoal tudo à vontade, parecia que estava num cinema, estava no shopping, sabe? Não se policiava, então... O senhor acha que para ir para a igreja existe uma roupa adequada? Com certeza. E qual seria uma roupa adequada para ir a um culto? A Bíblia diz que as mulheres têm que se vestir de forma honesta, né? Os varões, a gente não podemos alimentar a lascívia, você entende? Então a igreja, né, é um ambiente que, se a pessoa já está lutando para ser liberto, então ele vai encontrar dentro da igreja o que ele encontra na rua, entendeu? Quando eu ia na Universal, eu tinha que sentar na primeira cadeira para me olhar pro pastor. Eu tinha que ficar de frente com o pastor para me se concentrar no culto. Porque quando você sentava atrás... Quando eu sentava atrás, eu não conseguia. Por quê? Pode falar mesmo? Pode, fica à vontade, pode falar. Porque você encontra... Assim, eu tive uma vida muito depravada quando eu era no mundo. Tinha uma vida muito devassa. O que é uma vida devassa? Eu era um prostituto. Certo. Então, ou seja assim, eu era um cara que... Eu tive acesso a vídeos pornográficos com 6 anos de idade. Nossa, muito cedo, né? Muito cedo. E naquela época existia vídeos celulares? Não, era fita cassete. Ah, existia vídeos adultos em fita cassete. Fita cassete. E como você tinha acesso a essas fitas? Porque assim, morava na minha casa eu, minha mãe, minha avó, e morava os meus tios, que minha avó criou como filho. Então naquela época lá, eles não tinham vergonha. Então chamava a galera para assistir no quarto. Então eu tinha 6 anos de idade. E eu queria assistir. Só que obviamente eles não queriam deixar. Só que a minha avó ela era índia. Minha avó era bem casca dura mesmo. Então assim, ela batia na porta. E ela falava assim, deixa ele entrar. Ele é homem. Se ele não assistir, ninguém assiste mais. Então eles eram obrigados a deixar eu entrar. Com 6 anos, a avó achava que você era homem para assistir esse tipo pra assistir. de conteúdo. Aí entrava e assistia. Entendia nada, mas eu assistia. Só que aquilo ali já vai mexendo, né? Com a mente da gente, né? Então eu tinha essa vida assim totalmente devassa. Então eu estava na igreja procurando me libertar. Certo. Procurando ver a palavra. Quando chegava na igreja lá, via as mulheres de calça
né, apertada, mostrando a barriga, você entendeu? As mais comportadas eram as obreiras, né? Porque tinha que trabalhar na igreja, então tinha que ser a mais comportada. Então era uma guerra para mim aquilo ali. Uma guerra, eu não conseguia me concentrar. Então eu ia para frente da igreja. Isso era no início da sua convenção. Isso no início de tudo. Trabalhou muito com essa guerra de ver teu desejo e falar, não posso, agora eu tô mudado. Tô mudado, quero sair, quero... Entendeu? Tanto é que, ó, eu mesmo casado, cantando rap, eu mesmo casado, eu tinha amigas que elas trabalhavam no prostíbulo. Então o que eu fazia? Eu fazia festa em casa, né? Fazia festa em casa e levava elas. Mandava chamar as amigas. Então quando a minha mulher chegava em casa do trabalho, que ela via a casa cheia de homem, cheia de mulher, imagina aí como é que ela ficava. Isso já era casado? Já era casado. E as mulheres ficavam peladonas na casa, e os homens peladões e... Não era pelado, né? Mas era roupa bem curta, né? E usando droga dentro de casa, usando mesmo. Nossa. Minha mãe bebia bastante também, minha mãe também não estava nem aí. E quando se tratamos hoje sobre o assunto de cura e libertação, que é o chamado que o senhor carrega, o senhor não acha que até hoje tem pessoas que carregam essa farsa de estar na igreja ali, fingir uma coisa e ter esses mesmos desejos, ou até as mesmas práticas, mesmo tendo muito tempo de evangelho, ou não tem mais isso hoje? Então, porque assim, a Bíblia fala que nós temos que mortificar os nossos membros. Então há uma guerra entre a carne e o espírito. Por quê? Porque a atração pelo sexo oposto foi algo que faz parte da sua natureza. É algo que faz parte. Foi o próprio Deus que fez isso. Não é diferente de um vício, que foi algo que foi implantado, que foi posto por espíritos malignos. Então, a atração pelo sexo oposto foi Deus que plantou. Só que, quando você está em Cristo Jesus, você recebe o domínio próprio. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem o domínio próprio. E você tem que cooperar com o Espírito Santo. Então, eu tenho que cooperar. Então, eu não vou acessar sites, entendeu? Eu vou procurar um computador, eu vou deixar em lugar isolado, deixo na sala. Porque quando eu estiver mexendo, quem estiver passando ali, vai estar vendo que eu vou estar tendo acesso. Então, ou seja, eu vou cooperar com o Espírito Santo. Então a pessoa ela tem que mortificar. Quem você mais alimentar é que mais vai prevalecer. Certo. Se você alimentar mais a carne, quando a carne palpitar, você vai se lambuzar, você vai dar a ela o que ela quer. O apóstolo Paulo lhe disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 27. Antes subjugo o meu corpo, reduzo-o à servidão, para que pregando aos outros, eu não venha de alguma maneira me achar reprovado. Então o que ele estava dizendo? Não é eu que sou escravo da carne, mas a carne que é a minha escrava. Eu subjugo ela. Então, quando você não subjuga a sua carne, você se torna escravo dela. E é isso que acontece. As pessoas estão hoje dentro da igreja, né? Mas muitas das vezes não estão levando uma vida de oração, não estão levando uma vida de jejum, não estão mortificando a sua carne. Aí estão levando o quê? Uma vida de religião, uma vida religiosa. Entendeu? E é por isso que muitas das vezes as pessoas elas têm esses conflitos e elas não conseguem dizer não. Entendeu? Aí vive essa vida de aparência. Aí estão lá ministrando libertação, cura, quando elas mesmas estão precisando ser curadas. Tem uma frase que eu digo: antes de você derrotar os demônios, derrote o diabo primeiro. Então Jesus ele derrotou o diabo primeiro, para depois derrotar os demônios. Certo, muito bacana. E o senhor, depois que veio da Igreja da Graça, passou por outros ministérios e caiu na Assembleia. Como que o senhor chegou até a Assembleia? Então, foi um fator assim muito interessante. Por quê? Eu saí da Graça, eu não conhecia nada de monte. Não conhecia nada de monte. Não sabia o que era revelação,
não sabia o que era profecia, não sabia nada disso. Só que, quando eu de fato me converti para Cristo, que foi na Igreja da Graça, né, eu ainda estava morando junto, mas eu não era casado no papel. Certo, era amaziado. Era amaziado. Entendeu? E isso começou a dar um conflito. Porque o inimigo lançou uma seta na minha mente que o meu relacionamento não era de Deus. Ou que eu estava sendo enganado. O que é um relacionamento de Deus? Assim, porque a minha esposa, ela gostava de forró, ela fumava cigarro, você entende? Então eu achei que ela não ia querer saber de Cristo. Então ia ser um jugo desigual. Entendeu? Eu ia estar na igreja e ela está no mundo. Eu falei, isso não é de Deus. Como é que posso? Eu estar na igreja e minha esposa está no mundão. Bebendo cerveja, fumando, ouvindo forró. Entendeu? Então eu comecei a pensar nisso. Aí o que acontece? Só que na nossa igreja lá, na Igreja da Graça, não tinha esse apoio, não tinha esse gabinete pastoral, de você sentar, o pastor te orientar, entendeu? Então, ou seja, não tinha isso. Acabava o culto, o pastor ia embora. Então eu comecei a ver um conflito. Aí o que acontece? Eu comecei a orar a Deus, comecei a buscar. Eu era meu convertido. Comecei a buscar para Deus me mostrar se realmente era da vontade dele eu viver com a minha esposa. Aí foi nisso aí que um amigo meu, que era da Assembleia de Deus, que cantava rap comigo, ele se converteu primeiro que eu, né? E ele me chamou para ir no monte. Aí ele falou, vamos lá no monte, Deus vai te responder. Eu falei, mas Deus não me responde em casa, não. Eu tenho que ir pro meio da mata, eu tenho que ir pro meio do mato. Aí ele, não, é diferente. Só você indo para você ver. Aí eu cheguei e fui. Quando chegou lá no monte lá, Deus usou um pastor lá para falar comigo. Ele falou assim, homem, você subiu esse monte buscando uma resposta. E a resposta que você veio buscar é na área sentimental. Você veio buscar na área sentimental. Só que Deus manda te dizer, a decisão que você tomar, eu sou contigo. Deus jogou a responsabilidade para mim. Ou seja, qualquer decisão que você tomasse, a decisão que você tomar, eu sou contigo. Aí beleza. Aí desci e falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, Senhor, toma a decisão por mim. Aí nessa que eu falei, toma a decisão por mim, eu fui para casa. Minha esposa, todo sábado ela trabalhava à noite, pelo menos um sábado ela trabalhava à noite. Na semana era tarde, mas no sábado, todo sábado era à noite. Aí nesse sábado ela foi trabalhar à noite e eu dormi. ela trabalhava com o quê? Ela trabalhava no motel. Ela era arrumadeira. Aí, quer dizer, aí eu deitei na cama e dormi. No dia que eu dormi, eu me vi. Acredite se quiser. Deus, ele não tem forma. Deus, ele tem formas. Eu já era batizado com o Espírito Santo. Comecei a falar em línguas. Quando eu comecei a falar em línguas, o céu começou a falar em línguas comigo. E quando eu parei de falar em línguas, o céu também parou. Eu ouvi uma voz mansa, suave, e disse bem assim, homem, homem, sou eu, Senhor teu Deus, que falo contigo. Apressa-te no teu casamento. Vou te usar nessa terra com muita unção e autoridade. Vou te levar às casas de Israel. Aí Deus falou comigo. Acordei toda a dúvida, toda a incerteza. Tinha acabado. Acabado. Aí gostei do monte. Aí comecei a ir. Aí Deus, uma vez, uma mulher no monte. E falou bem assim, ó. Vou te tirar daquela igreja. Vou usar as palavras que Deus falou comigo através daquela mulher. Vou te tirar daquela igreja fria. E vou te levar para o fogo. Porque o que eu tenho contigo é no meio do fogo. Desse jeito. Eu falei, rapaz. Aí eu comecei a frequentar a igreja Assembleia de Deus com meu amigo. Só deixa eu te fazer uma pergunta. Antes do senhor continuar,
Teve duas coisas que me chamou muita atenção. A primeira foi quando o senhor falou que seu amigo te levou para um monte e lá o senhor ouviu uma confirmação, né, de Deus que o senhor estava esperando. E qual é a diferença da gente orar no monte, ou orar na igreja, ou orar em casa? Tem uma diferença ou não? Tem. Qual é a diferença? Assim, o que nós não podemos é fazer do monte um lugar sagrado. Certo. O problema das pessoas hoje é que elas fazem do monte o lugar sagrado. Não, no monte, se for no monte lá. Então, ou seja, e nós sabemos que no monte, para nós é monte, para os macumbeiros é mata virgem. Lá no monte também tem obras? Tem. Quando já cansei de ver altares levantado aos guias, aos caboclos, trabalho de macumba enterrado. No monte é onde que a gente ora. Você entendeu? Então, quer dizer, o problema do pentecostal é que ele faz do monte um lugar sagrado. E é um erro. É um erro. O monte é uma extensão. Agora sim, o monte é a extensão da igreja, uma extensão do seu quarto. Agora, o monte, o que me chama a atenção no monte, que é um ambiente que muitas vezes você tem lá, que você não tem na sua casa. Às vezes você quer orar na sua casa, aí a criança bate na porta, alguém te liga, chega a visita, vizinho faz barulho. Então a distração é muito grande. Agora no monte não, quando você vai para o monte, pelo menos o que deveria ser, o foco ali é oração. O foco ali é falar com Deus. E qual a diferença de orar no monte e na igreja? Então, porque assim, a oração no monte é mais para propósito, entendeu? Propósito particular. Então eu fazia muito propósito no monte. Oração na igreja é uma oração que você faz ali com os irmãos, né? Intercede, busca. Também você pode fazer propósito, né? Mas no monte são votos que a gente considera assim radicais, né? Quando você quer provocar o céu mesmo, que você quer rasgar a garganta mesmo sem preocupação de nada, sem tempo. Porque às vezes você está orando na igreja, a igreja você tem lá 1 hora de consagração, entendeu? Às vezes é 15 minutos de oração, meia hora de oração. No monte não. No monte você não tem horário. No monte você tem horário para entrar, mas não tem hora para sair. Isso é só depois que tem a confirmação. Só depois que você já, sabe, já esvaziou, já entregou tudo, já, né, sentiu a glória de Deus. Então, quando eu vou pro monte, eu já falo para quem vai comigo. Tem horário para voltar? Então nem vai. A segunda coisa que eu quero perguntar pro senhor, eu vou perguntar já já. A gente vai para um breve intervalo comercial e já já a gente volta. Eu vou fazer a segunda pergunta que me deixou curioso e seguimos com mais entrevista no Empório Talk Show com o pastor Edson Albino. Não saia daí que temos mais ainda e vamos ter ainda uns temas polêmicos e ainda hoje teremos um quadro novo no programa. Então não sai daí que já já a gente volta. Estamos de volta com Empório Talk Show. E nesse Emporiano com o Igor Santos, pastor, tem uma segunda coisa que me chamou muita atenção e eu queria perguntar para o senhor. Fantástico. O senhor falou que a irmã disse, Deus usou a irmã para falar, quero que você saia dessa igreja fria e eu vou te levar para a igreja do fogo. Isso. O senhor estava congregando na graça, né? Isso. E foi para uma assembleia. Todas as pessoas que estão na graça ali estão então pela vontade de Deus ou por vontade própria? Ou o senhor acha que Deus quis um chamado diferente somente com a sua vida? Porque podemos generalizar a igreja da graça como uma igreja fria e a assembleia como uma igreja do fogo? Ou foi uma coisa especial, ou um chamado especial? Queria que o senhor explicasse o porquê que Deus quis usar a mulher dessa forma, que o senhor disse foi essas palavras, né? Vou te tirar de uma igreja fria
e vou te levar para a Igreja do Fogo. Explica para nós o que é uma Igreja Fria, a Igreja do Fogo e essas coisas que eu tenho dúvida. Então, é assim, eu acredito, né, que quando Deus usou aquela mulher para falar do fogo, eu acredito que era com relação aos mistérios do Espírito Santo. Certo. Na onde o senhor estava não tinha. Não tinha. Não, assim, eles falam em línguas, né, mas assim, da maneira deles, né. Certo. Eu acredito assim, que Deus tem um povo para cada igreja, né. Deus tem um povo para cada igreja. Quem está lá está pela vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, né, ele é muito sábio, né. O Espírito Santo, ele é sensível, ele é inteligente. Então, ou seja, ele vai conduzindo. Eu acredito que a Igreja da Graça foi um canal de Deus para a minha libertação. Porque eu trabalhava das 7 da noite até as 7 da manhã. Todos os dias. Sábado, domingo, feriado, todos os dias. Eu folgava um sábado e um domingo no mês só. Você entende? E a Igreja da Graça era uma igreja que era 5 minutos da minha casa. E tinha culto pela manhã, 8 horas da manhã. Então eu saía do serviço 7 horas, chegava às 7h30, 7h40 em casa, tomava um banho e ia para lá. E isso foi durante um ano, entendeu? E foi lá que minha mãe se converteu e ela ficou lá até o fim da sua vida. Você entende? Então, ou seja, eu acredito que Deus tem um plano com todos. Certo. Mas eu acredito que comigo foi uma forma específica mesmo, né? Eu acredito nos dons do Espírito Santo. Que Deus, esse mistério do Espírito Santo, que se Deus fosse o Espírito Santo, fosse me usar da forma que Ele me usa hoje lá, os irmãos não iam compreender. Eles iam se escandalizar. Eu me lembro uma vez que o pastor chegou assim, o pastor, uma bênção de Deus, muito brincalhão, né? Mas ele tem os seus conceitos, né? Eu lembro uma vez que nós já frequentando a igreja, nós ainda lá, não saindo no mesmo dia, nós frequentando lá, mas eu ia na Assembleia. E a esposa começou a ir. Entendeu? E o que acontece? Pegamos um hábito que não tinha lá. Qual que era o hábito? Dobrar o joelho para orar antes de começar o culto. Que nós chegávamos na igreja lá, todo mundo sentando, conversando, até começar o culto. Até chegar alguém, chegar o grupo de louvor, colocar a igreja para começar o culto. Mas antes disso, chegava a galera, bate-papo, conversando até... Então nós pegamos o costume. Quando nós chegava, nós dobrava o joelho e ficava orando. Até a hora de começar o culto. E aí, o Espírito Santo nós já começou a dar um glória a Deus mais alto, a bater uma palma. Você entende? Essas coisas não tinha lá. Não tinha. Essa é a expressão do fogo. Essa é a expressão do fogo. Então, quer dizer, aí o pastor chegou em mim e falou bem assim, primeiro a minha esposa era mais fervorosa, né? Ela ficou mais fervorosa no começo, assim, né? Então o pastor chegou em mim e falou assim, irmão Edson, conversa com a sua esposa. Eu falei, por que, pastor? A sua esposa está fazendo umas coisas que ela não aprendeu aqui. Eu falei, o que, pastor? Ele disse, olha, ela tá pulando, entendeu? Tá batendo palma muito alto, tá dando glória a Deus muito alto. Então aí eu falei com ela isso aí, ela ficou muito chateada e falou, então vamos sair. Essas coisas estavam incomodando outras pessoas. Estavam incomodando outras pessoas, porque eles não tinham, eles eram mais quietinhos, né? Mais na dele. Adora ali, né? Mas não extravasa a sua adoração, né? Então foi por isso que Deus usou aquela irmã daquele jeito. Daquele jeito. E daí em diante o que aconteceu, depois dessa profecia? Então, aí nós ficamos mais um mês lá, aí saí, aí de lá eu fui pro Ministério do Brás, fiquei um ano lá no Ministério do Brás, não deu certo também, né? E ali, aí foi na hora que eu conheci o meu pastor, que é hoje o pastor Evilásio. Evilásio. Chegando inclusive lá. É um pastor bem conhecido, né? Conheci ele através do evangelista Maurício, né? Que na época era diácono, Maurício, que estava congregando com ele. E eu passei um processo lá no Ministério do Brás, lá, com o meu pastor que eu tinha, né? E eu novo convertido, sabendo de nada, né? E não tive um apoio que eu gostaria de ter, né? Infelizmente parece que a gente sofre muito isso, né?
a falta de... O gabinete pastoral eu vi muitos conflitos. Sabe aquela ovelha que perturba mesmo? Sabe aquela ovelha que fala, o pastor vê ela chegando e fala, ei, esse irmão já vai trazer problema. Já vai trazer assunto para mim. Você sentiu muito essas coisas. Então quer dizer, o pastor não gostava muito dessas coisas. Entendeu? Aí eu tava orando a Deus, falei assim, eu vou procurar um lugar, eu vou ficar lá mais não, que não tá dando certo, e ali não vou caminhar. E aí no monte de novo Deus usou uma irmã para falar comigo. E o que ela falou? Ela falou bem assim, Deus está mandando te dizer que a obra na sua vida está atrasada. Ele tem um chamado muito forte contigo. Mas aonde você falar, Deus, é aqui que eu vou enraizar. É aqui que eu vou ficar os meus pés. É aqui que eu vou ficar mesmo. Quando você decidir realmente onde você quer ficar, de fato, Deus vai começar a te usar. Aí eu cheguei na igreja lá, estava tendo oração, 40 dias de oração, era um ponto de pregação no quintal da sogra do pastor. Cheguei lá, sabe, assim, senti um clima diferente, senti abraçado, acolhido, sabe, o pastor ali deu uma atenção ali para mim, para minha esposa, minha família, aí começou a nos aconselhar, sabe, começou a fazer um trabalho pastoral mesmo. E eu me lembro que o pastor falou bem assim comigo, o pastor do Braz, né? Eu recebi uns convites para pregar. Aí ele não gostava que eu saía para pregar. E um dia eu cheguei nele assim, nem foi o fato da pregação dele não gostar, mas eu, como ele não era casado, eu estava amigado ainda. Eu não tinha casado ainda por causa de, não porque não queria, por causa de documentação da minha esposa. Entendeu? Tinha um processo para resolver. Tinha os processos dela para resolver, né? Então eu não conseguia. E demorei um ano. Nossa. Foi um ano bastante difícil. Aí eu cheguei no pastor e falei assim, pastor, me dá. Quando que eu vou ter a carteirinha de membro? Todo feliz. E aí ele chegou em mim e falou assim, aqui você é apenas um congregado. Nossa. Eu vi de um... Isso machucou. Machucou. Falei, meu Deus. Mas aqui você é apenas um congregado. Aí comecei lá, e o pastor falou, se você quiser vir ficar com nós aqui, estamos na garagem aqui, que é uma garagem. Aí eu orei, porque eu nunca faço nada sem oração. Eu não saio de um lugar por causa de intriga, de birra, porque eu não... O pastor me machucou, a palavra foi forte. Mas aí eu orei. Eu falei, Deus, se o Senhor tem uma obra comigo aqui, nesse ministério, eu amo o Ministério do Braz. Prego em várias igrejas. Mas, infelizmente, no início da minha conversão, eu peguei um pastor que não estava... Não foi um pastor. Não foi um pastor. Aí eu orei e falei assim, Deus, se o Senhor tiver uma obra comigo aqui no Braz, eu quero que o Senhor me dê um sonho fazendo a obra com o pastor daqui. O Senhor tem uma obra comigo lá com o pastor Vilásio. O Senhor me deu um sonho fazendo a obra com ele, mas tem que ser hoje. Eu quero acordar com essa resposta. Tive um sonho, mano. No mesmo dia? No mesmo dia. Tive um sonho. Que eu ia, e o pastor chegava no pastor, e o pastor falava assim, ó, vem cá que eu vou te mostrar onde que vai ser o salão da nossa nova igreja. Aí o pastor me mostrou o salão, onde é que ia ser o púlpito, onde ia ficar as caixas, e depois eu já me vi numa casa fazendo obra com ele. Isso tudo num sonho? Um sonho. Quando eu tô indo no culto lá, o pastor fala assim, vem cá. Aí me leva aonde que ia ser o salão da igreja. Ó, a gente tá há pouco tempo aqui na garagem, a gente já estamos indo pra lá. Quando ele mostrou o salão, igualzinho do sonho. As mesmas coisas, detalhes. Caixa aqui, o púlpito vai ser ali. Eu falei, pastor, eu vou ficar com o senhor. Aí cheguei no pastor. Isso é uma confirmação. É uma confirmação. Aí cheguei no pastor e disse, pastor, eu vim aqui falar pro senhor que se o senhor não me ver mais aqui no culto, não se preocupe, que eu estou indo para uma outra igreja. Aí ele disse assim para mim, então você não veio pedir a benção, você veio me comunicar. Aí eu falei bem assim para ele, porque congregado comunica. Falei, se eu fosse membro, eu pedia a tua benção. Mas como eu sou apenas um congregado aqui, então eu só estou comunicando. Ó Senhor, é isso, amém. Vai lá.
Depois que eu saí, saiu muita gente de lá, fechou a igreja, ele abriu uma outra igreja, foi para uma outra igreja, fechou de novo, levaram ele para a sede e hoje eu nem sei aonde ele está. Não teve mais contato. Você entendeu? Quando eu cheguei lá, depois de um ano, fui levantado como diácono. Como diácono, o pastor me colocou no altar como segundo dele e fiquei uns 10 anos como segundo do pastor. O senhor tem... Pode falar o nome dele? Do Pastor isso? do Braz? Isso. Pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo. Nivaldo. Agora pastor Edson Albino, olhando para aquela câmera ali. O que o senhor tem a dizer hoje para o pastor Nivaldo? Olha bem fixo ali na câmera 3 ali, ó. Aquela graça ali. O que o senhor tem a dizer hoje para o pastor Nivaldo? Pastor Nivaldo, eu quero dizer que eu te amo em Cristo Jesus. Espero que o senhor esteja bem, que a sua casa esteja bem, que o senhor esteja bem com a sua família, né? Hoje eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Talvez se eu estivesse junto aí com o Senhor, talvez hoje eu não teria a maturidade espiritual que eu tenho hoje, as experiências que eu tenho hoje. Então eu creio que Deus permitiu eu passar por esse processo para eu chegar onde estou hoje, né? E é isso que eu tenho a dizer para o Senhor, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero um dia te ver novamente e sentarmos juntos. E para mim, eu não tenho mágoa do Senhor, não tenho rancor, não tenho ódio, não tenho nada. Mas eu só espero que um dia possamos sentar, porque tudo é em prol do reino de Deus. Quem é que não comete falha? Quem é que nunca errou? Né? Mas os erros estão aí para a gente aprender com eles. Bacana. Isso é muito legal, pastor Edson Albino. Feliz em saber que não tem mágoa, né? Não tem tristeza nem nada. Então, daí começou o chamado de cura e libertação. Pastor Edson Albino, o que é cura e libertação? Antes do senhor falar, temos um vídeo aqui do pastor Edson Albino que podemos ver mais ou menos, e logo após o vídeo, o pastor Edson Albino explica mais um pouco sobre a cura e libertação. Olha só. Receba a tua cura, receba o teu milagre. Nunca mais sentirá essas dores como se tivesse uma cobra entrando dentro do seu estômago. Você sente algo mexendo, parece que está vivo. Já fez circulação, já passou nos médicos. De ninguém é espiritual, de ninguém é psicológico, mas o mal foi quebrado hoje. Pastor Edson Albino, onde era essa igreja aí? Essa igreja era a igreja filha nossa, aqui no Jardim La Pena. E foi lá que teve esse momento. Ali era cura ou libertação? Ali foi cura. O senhor pode explicar um pouco do que aconteceu naquele momento? Então, ali eu estava fazendo a oração da fé. Toda vez que o senhor vai na igreja, o senhor faz essa oração? Nem sempre. Certo. Tem igreja que a gente só prega mesmo, né? Mas quando o Espírito Santo, né, ele nos incentiva, né? E quando nos dá uma liberdade também, né? Não é toda igreja que dá liberdade para a gente fazer esse trabalho. Mas quando já nos chama nesse propósito, aí a gente dá lugar para Deus. Nessa igreja aí era um culto de cura e libertação, já era um culto para isso. Toda vez que tem um culto de cura e libertação, a gente ministra, né? E ali eu estava orando por cura e libertação quando eu tive o Espírito Santo me levou a orar especificamente naquela manhã. Aí eu comecei a caminhar para frente dela, coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar. E aí quando eu comecei a orar, o Espírito Santo começou a me revelar que havia, na verdade ali era um trabalho de feitiçaria que estava sendo quebrado, e esse trabalho de feitiçaria era para desenvolver uma enfermidade dentro do estômago dela. Como é que funciona esse algo de assim? Tem um público, certo? Tem uns membros da igreja, né? Os obreiros. E aí Deus fala assim, é aquela pessoa. Como é que funciona isso no momento? O senhor está orando ali e tá
focado na oração, em ajudar as pessoas, e na hora Deus fala, tem uma pessoa que precisa de algo especial. Como é que funciona? Então, assim, é um intuito mesmo. Eu não ouço uma voz, vai lá, entendeu? Eu não ouço uma voz, eu não tô vendo, assim, nada. Parte de você mesmo. Parte de mim. Mas eu tenho uma certeza que tem algo ali. Eu tenho uma convicção dentro de mim me faz ir até aquela pessoa. E quando eu vou lá, eu não estou sabendo de nada. Eu só vou lá e coloco a mão. Eu começo a orar e o Espírito Santo vai colocando as palavras na minha boca e ele vai conduzindo a oração. Então o senhor escolhe uma pessoa aleatória, coloca a mão, nessa hora o Espírito Santo já começa a dar o check-up que está passando na vida daquela pessoa e... Ele começa a mostrar. Tem hora que o Espírito Santo me fala assim, me impulsiona com uma pessoa. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu vou até ela, ou às vezes eu chamo. Ó, vem você, vem você, vem você. E eu fico aqui, meu Deus, me ajuda. E nesse momento específico veio uma moça, né? Isso. Veio ela. Não, eu fui até ela. O senhor foi até ela. Fui até ela. E aí o senhor viu que tinha uma obra de... Aí a confirmação, que realmente não veio de mim, mas veio de Deus, é que ela botou pra fora. Aí é a certeza que você tem, que realmente foi Deus. Porque quando acontece alguma coisa é Deus. O que ela botou pra fora? Ela começou a colocar uma gosma, sabe? Uma gosma amarela e começou a soltar um pouco de sangue da boca. Nossa. Você entendeu? Então ela colocou essa doença pra fora. Então ele foi um trabalho duplo, de cura e libertação ao mesmo tempo? Cura e libertação. Porque Isso. ela estava sendo liberta de uma feitiçaria que ia desenvolver uma enfermidade. Isso acontece sempre ou às vezes só é cura ou só libertação? Porque quando nós falamos de cura, libertação, às vezes a libertação, muitas das vezes, a gente tem como uma possessão, né? A pessoa manifesta uma entidade. No caso dela ali, ela não manifestou nada. Ela sentiu algo saindo dentro dela. Entendeu? Porque nem sempre a pessoa manifesta, né? Então a cura é quando a enfermidade sai. A pessoa recebe uma cura de uma doença no fígado, no estômago, onde que seja. E a libertação, das vezes, quando tem uma possessão espiritual ali. Né? E pastor Edson, explica para nós, que tipos de cura que o senhor já realizou? Olha, porque não dá para você orar por cura e libertação por quem não quer. A pessoa tem que querer. Só tem que querer. Tem pessoas que não querem ser curadas. Como o senhor explica isso? Por exemplo, uma vez, uma irmã, ela não queria ser curada da cadeira de roda. Por quê? Porque ela ia perder o benefício. Você entende? Ela ia perder o benefício. Então ela falou, não ore por mim. Ai, meu Deus. Pessoal, Vai perdoa. trabalhar. Ela preferia ficar na cadeira de roda. Ela não queria ser curada por conta do benefício. Por conta do benefício. Isso existe muito. Mas ela chegou pro senhor para falar isso? Ela falou pra mim. Não me Não, cura, não ore porque por mim. senão eu perco... Não ore por mim, não perder o benefício. Não Meu quero, não Deus quero. do Eu céu. tô bem assim. Eu tô bem assim. Nossa. Eu falei, amém. Então, você não ora por pessoa que não quer. E outra, quando a pessoa não pode ter orgulho. O que é orgulho? Não pode ter orgulho. Ah, eu sou um obreiro. Ah, eu sou um pastor. Ah, eu sou... Não, você não pode ter. Se você sentiu algo, na hora que eu tô orando, fala, você que sentiu algo, tremedeira, ânsia de vômito, você tá ouvindo voz, vendo A pessoa vultos. acha, porque eu tenho um título na igreja, eu não preciso que ore por mim. Eu mesmo posso fazer isso. Eu não preciso... Não, é que ela não quer que as pessoas falem. Entendeu? Eu tava pregando numa igreja e entrou uma pastora da igreja. Só que eu não sabia que ela era pastora. Ela entrou e eu fiz a oração da fé. Eu falei, você que sentiu algum sintoma, vem na frente aqui. Ela veio. E quando ela veio, o Senhor libertou ela. Do quê? De várias entidades. E era uma pastora? Era uma pastora. E além de libertar ela, ela ainda botou um monte de coisa pra fora. Sabe? Só que ela veio. Só que acontece, ela estava em quadro de depressão
porque o ministério dela fechou, entende? E ela sofreu várias separações, ela queria tirar cabo da própria vida, ela queria tirar a vida dela. E quando ela passou naquela igreja, ela entrou e recebeu a oração. Resumindo a história, o ministério dela foi restaurado. Sim, então vamos lá. Quais curas que o senhor já operou aqui na Terra? Qual cura que as pessoas veem e não ligou para benefício e nem para orgulho e foram curadas? Desde o mais simples até o mais extremos, o que já aconteceu quando teve essa oração da fé em questão de cura? Então, assim, eu me lembro que uma das curas, assim, no início de tudo, mais simples, foi a da minha tia. Qual foi a cura? Ela estava com cisto, aquele caroço, na mão. E ela ia operar. E ela foi lá em casa. E eu orei por ela. Em tudo, certo. Eu orei por ela, pedi para Deus curar. No outro dia, o cisto tinha sumido. Sumiu do nada? Sumiu. Uma vez eu estava pregando na igreja, fazendo a vigília, lá em Primavera. E eu falei, irmãos, para você saber que eu não faço nada, quem faz é o nome de Jesus, você vai depositar a sua fé no nome. E o nome vai operar. O nome vai fazer. Quando eu falei isso, uma irmã da cadeira de roda levantou e começou a marchar. Curou um paralítico também. Começou a marchar. E Deus começou a batizar no meio da igreja. Olha só. Pessoas já curadas de câncer. De câncer também? De câncer. Isso foi quando nós tínhamos uma igreja que era atrás da fábrica da Cumes. Que tinha uma favela lá na Cumes. E era um ponto de pregação ali. E eu me lembro que eu estava ministrando lá, a mulher estava com câncer. E ela abriu a boca e botou para fora. Hoje, ela é uma pastora hoje. E eu já fui pregar na igreja dela. Tá vendo? E as pessoas, após contemplar curas como essa, te encontram na rua e falam, pastor, ora por mim que eu estou com dor de cabeça, pastor, estou com febre, pastor, estou doente, pastor. Tem esses momentos também de coisas simples que talvez um remédio, um repouso poderia ajudar, mas o senhor vai e ora e soluciona? Olha, assim, parar na rua é bem difícil mesmo. Mas mensagem no Zap, Tem muitas. mensagem no Zap não para. Pastor, ora por mim, eu preciso de uma cura. Pastor, ora por isso. E funciona? O senhor ora através do WhatsApp e a pessoa é curada? Alguns casos acontece, outros não, entendeu? Por conta do orgulho e da pessoa não querer. Não, por conta da vontade de Deus mesmo. Entendeu? A vontade dele é soberana. No Ministério de Cura e Libertação, o ministro, ele não pode ter orgulho. Porque não é... Tem isso também, né? Quem vai aplicar... Eu falo para os irmãos, se você está com uma dor de cabeça, eu vou orar por você. Se você não foi curado, eu vou orar de novo. Se você não foi curado, eu vou orar de novo. Eu não me importo. Você não tem que provar nada para mim. E eu não tenho que provar nada para você. Entendeu? Então eu vou orar. Então é mistério de Deus. Deus cura uma pessoa, que nem uma vez eu orei para uma criança que estava da cabeça à planta dos pés cheia de caroço. Cheia de caroço. Da cabeça à planta dos pés. Eu orei para aquela criança, em uma semana aquela criança, os caroços sumiu tudo, não ficou nem uma marca no corpo. Entendeu? Eu orei para uma irmã que estava com... Como é o nome daquele esporão no pé? Sabe aquele esporão? Então, eu orei por ela. No outro dia já não tinha mais nada. Você entendeu? E tem momentos que a gente ora para uma pessoa e não acontece, que às vezes Deus não quer, entendeu? Ou às vezes a pessoa quer provar, quer testar. Tem alguma ferramenta para essa oração da fé ou só a oração da fé mesmo funciona? Que nem a gente vê algumas igrejas que tem a vassoura ungida, sabonete ungido, o perfume ungido, a água ungida. Tem alguma coisa que possa ser usada ou só a oração da fé mesmo? Olha, eu falo uma coisa para você. Eu creio em atos proféticos, mas eu não materializo minha fé nisso. Entendeu? Então, assim, eu sigo uma direção. Que nem esse copo tá com água aqui, certo? Se Deus falar assim comigo, assim, no meu coração, assim, ó,
põe uma gota de óleo aí e dá para ele beber que ele vai ser curado da garganta. Ou de uma enfermidade na garganta dele. Eu faço. Você entende? Mas eu faço disso uma regra. Uma vez eu estava numa casa, num lar, e tinha o marido de uma mulher que entrou lá, que ele estava entrevado em cima da cama. Entrevado. Ele não poderia levantar, estava travado. Já tinha umas 2 semanas ou mais. Aí ela levou uma peça de roupa dele. Coloquei a mão. Profetizei uma unção de cura. E falei, agora você vai lá e coloca nele. Ela colocou o homem, levantou da cama. Então acontece isso também, né, nas orações. É que nem Paulo, né? Em lenços de Paulo. Mas você não vê em outras passagens Paulo. Você não vê Paulo consagrando. Eu não gosto disso. De consagrar lenços, de consagrar. Não gosto disso. São exceções que acontecem no meio da oração da fé. É a oração da fé. Se Deus dá uma direção, você vai. Certo. E quando falamos de libertação, de uma forma resumida e rápida, qual foi as maiores libertações e o que aconteceu? Olha, eu posso dizer de uma que me marcou, que foi bem no início de tudo. Foi a libertação da minha mãe. Que o primeiro demônio que eu expulsei foi dela. Eu me lembro que minha mãe estava lavando louça. E eu cheguei e disse, mãe, deixa eu ler uma palavra para você. Minha mãe frequentava terreiro. Minha mãe recebia entidades dentro de casa, guias, entendeu? Então, minha mãe, ela via muitas coisas, né? Ela vivia neste mundo, entre o catolicismo, o espiritismo, entendeu? E naquele dia eu falei, mãe, deixa eu ler um salmo para a senhora. Aí eu li o Salmo 91. Na metade do salmo, minha mãe caiu endemoniada na cozinha. Manifestou mesmo. E ali eu coloquei a mão, não tinha muita experiência na área ainda. Só estavam vocês dois? Só estava eu, ela e minha esposa estava na sala, mas minha esposa ainda não estava caminhando, né? Tinha algumas pessoas lá em casa lá, o pessoal ficou todo assombrado, assustado assim. Aí eu coloquei a mão e falei, em nome de Jesus, sai! Expulsei, né? Então, dali, esse foi o primeiro. Essa foi uma que me marcou, assim, que foi a libertação da minha mãe, né? Bacana. Mas no ministério, assim, já. Tem diversos. Isso aí é. E até hoje segue com esse dom da libertação atuando na oração da fé. Oração da fé. A maioria das ministrações acontece essa oração da fé. Sim. Bacana. Vamos fazer rapidinho, galera. É um rápido intervalo. E já voltaremos com um quadro novo do programa agora. E temos também uma surpresa no final que o pastor Edson vai anunciar para vocês. Não saia daí. É rapidinho. Já que a gente volta. Voltamos. Tá vendo que foi rápido? Pastor Edson Albino, estamos com um quadro novo no programa que é Responde ou Bebe. Para você que não conhece, esse quadro funciona assim. Irei fazer algumas perguntas para o pastor Edson Albino e a produção deixou 4 copos. E eu confesso sinceramente que eu não sei o que contém nesses copos. Creio que boa coisa não é. Eu vou fazer uma pergunta. Se o senhor se sentisse à vontade para responder, responde. Se o senhor não quiser responder, para não magoar alguém, ou para não ofender a si mesmo, ou algo do tipo, o senhor vai e bebe um golinho. Não precisa ser tudo, tá? Pode ser só experimentar, tá bom? Maravilha, vamos lá. Pode ser? Então vamos começar, tá? Com o quadro Responde ou Bebe. Pastor Edson Albino, cite o nome de um pastor que até hoje o senhor se arrepende de ter conhecido. O nome de um pastor que até hoje eu me arrependo de ter conhecido? Então, não tem pastor que eu me arrependo de ter conhecido.
Não tem? Não tenho. Tem, assim, já assisti, como eu disse, né? O único pastor que no começo, né, me feriu um pouco, me senti um pouco ferido, foi o pastor Ivaldo. Mas, assim, mas eu não me arrependo de ter conhecido ele. Então não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, ele bebe, né? Que não falou o nome do pastor, então bebe, não? Livramento. A produção está dizendo que não, tá? Vamos então passar essa adiante. Pastor Edson Albino, cite o nome de uma igreja que o senhor se arrependeu de ter ministrado e nunca mais retorna lá. E se agora o senhor não falar o nome da igreja, vai ter que beber. Olha, eu vou beber. Qual que ele vai beber, produção? 1, 2, 3, 4 ou a água? A água 2. 2, número 2? Então vamos lá, pastor Edson, o senhor decide, tá? O senhor dá uma... É isso aqui, ó. Tá, o 2 de lá pra cá. Jesus amado. Então, Olha. vamos lá. Esse aqui não pode cheirar, tá? Não. Deixa... Você vai, olha, meu Não pai. parece ser ruim. Não pode cheirar, tá? O senhor, se quiser virar, vira. Se quiser dar só uma degustada, fica à vontade. Pode beber. Vamos lá, né? Se quiser água, tem aqui, tá? Vai ser na água do Rio Jordão. Não vai fazer aí. Misericórdia. Desceu. Parece água do Rio Jordão. Acho que a água do Rio Jordão tá melhor. Lembramos que o que contém aqui é a água do rio Tietê, tá? Não, galera, é brincadeira, viu? Não sei o que é aí. Não fale ainda, tá? Temos mais perguntas. Você pode voltar a beber novamente. Pastor Edson Albino, cite alguma coisa ou alguma besteira que o senhor falou no púlpito que o senhor se arrepende. Alguma besteira que eu falei no púlpito que eu se arrependo? Rapaz, agora tem que buscar lá no... Lá... Tem muitas assim? Não, que dificilmente a gente... eu entendo que o púlpito, né? A gente está ali inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, as nossas palavras não podem voltar atrás. Mas tem uma vez ou outra que comete uma gafe. Você pode cometer uma gafe. Mas assim, uma besteira que eu falei, rapaz, eu não me recordo não. Então, não se recorda ou não quer dizer, então, pastor... Vou tomar, né? Vai tomar qual? É de cá pra cá, né? 1, 2, 3 ou 4? É pra mim escolher agora, a produção aqui pra mim escolher. Então vamos lá de número... Vamos de número 1. Isso aqui, galera, pra você que não tá vendo, eu não sei se a câmera enxerga aí, mas parece que jogaram aquelas coisas do ninho do passarinho aqui, sabe? Não sei se é aquela pomba da paz, pastor Edson, que o senhor pode ficar mais tranquilo, mas fique à vontade para degustar, tá bom? Bom, pelo menos não é alcoólico, tá? Nenhuma das bebidas é alcoólica, tá, gente? Para ficar claro, essa maldade não vamos fazer com o professor Edson. Meu Deus. Não pode cheirar, né? Ei. Rapaz, você caprichou, hein? Desceu queimando, pastor Edson. Nossa. E vamos revelar, gente, isso aqui... Não vou falar o que eu queria. Não vamos revelar ainda o que é, tá? Supostamente... Rapaz. O cheiro não é tão ruim quanto parece ser o gosto, né? Mas tá bom. Pastor Edson Albino. Agora eu vou pegar mais leve com o senhor. Me ajuda aí, né? Me ajuda aí, senão eu não aguento. Cite o nome de alguém da sua família ou da família da sua esposa que o senhor não gosta. Responde ou bebe. Citar alguém, né? É um negócio sério, hein? Da família da minha esposa ou da minha família que eu não gosto. Se não gosta, responde ou bebe. Rapaz, acho que vou beber de novo.
Agora vamos de quê? Vamos de número 3, né? Foi a 2, foi a 1. De número 3. Essa realmente parece uma água suja. Ele falou que ia pegar mais leve, né? Você viu, né? Galera, pra quem não sabe, tinha um vazamento aqui na rua. Nós pegamos essa água lá, tá bom? Mas foi hidratado, não é brincadeira. Vamos lá. Pastor Edson, fica à vontade para beber. Senhor, me ajuda aí. Essa aqui é... Deu vontade de tomar mais? Não, Consegue não, virar? não. Das duas aí que vai mais suave. Essa é mais tranquila. Essa aqui parece que... Essa aí parece... Parece... Não sei. Tá, não vou comentar. Ajuda aí, pastor, ajuda aí. Pastor Edson Albino. Cite um presente que o senhor ganhou de sua esposa e não gostou, mas não falou nada para não decepcionar. Responde o meu. Um presente que eu ganhei da minha esposa que eu não gostei. Presente que eu ganhei da minha esposa que eu não gostei. Já tá falando da esposa, viu? Porque assim, ó, se esse é um defeito nosso, né? Não só ela como eu, né? A gente não é muito de se presentear, né? Geralmente, assim, datas comemorativas como aniversário, faz um bolinho, né? Mas presente em si, que eu não gostei, não tem nenhum. Entendeu? Nenhum. Todo o senhor gostou? Todos eu gostei. Valeu essa resposta, produção? Todos, né? Sempre... estão pegando leve com o pastor Edson Albino. É. Eu acho alguém que é oração da fé aqui, tá bom? Vamos lá. Essa valeu. Pastor Edson Albino. Cite uma lembrancinha ou um presente que o senhor ganhou de alguma igreja e não gostou, ou deu para outra pessoa porque achou que era inválido. Responde ou breve. Essa eu vou responder. Polêmico, hein? Ele vai responder. Essa eu vou responder. Tem uma coisa. Não faz eu dar risada. Que eu não gosto de ganhar assim. E a gente ganha bastante a caneca. Olha para aquela câmera. Olha para a câmera 2 agora. Ali para a câmera 2. Eu já tô montando já um estoque de tanta caneca. Pastores e líderes de culto. Essa vai uma dica do pastor Edson Albino. Pode falar, pastor Edson? Não me dê mais caneca, eu não aguento mais. Tem caneca de tudo quanto é tipo. Não aguento mais ganhar caneca. Minha esposa, quando ela tá de presente, ela fala assim, tem um perfume. Quando ela vai ver, caneca. Então caneca, já deu. O senhor não gostou e já chegou a ter dado para outras pessoas? Já distribuo. Senão eu tenho um monte de casa. Essa aí valeu, foi válido. Pastor Edson Albino. Cite o nome de um pregador ou pregadora que o senhor convidou para ministrar e quando ouviu a mensagem se arrependeu do que foi feito. Responde, Albino. Bom, eu vou falar porque eu acredito, né? Assim, não vai... Eu acredito que os irmãos não conhecem, eu vou falar, né? Tem um pregador que eu chamei uma vez, o nome dele é Everton. Ele sabe... Porque assim, eu fiz um trabalho na igreja, o trabalho era de cura e libertação. Quando eu estava pastoreando lá no Primavera, eu passei o domingo todo, evangelizando, entendeu? Então as pessoas que eu evangelizei foram todas pro culto, todas pro culto. E tinha pessoas lá que estavam chorando no corinho da harpa. Tem uma mulher lá que o marido levou o filho embora, sequestrou o filho dela, e ela estava lá pedindo oração, entendeu? Então assim, povo bastante carente mesmo. E na hora que ele pregou, ele conseguiu dar um cajado
em Marcos 5:25, Que fala sobre... que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ele conseguiu, naquela mensagem, ele conseguiu bater na igreja, mas bater mesmo, não é confrontar. Uma coisa é confrontar, uma coisa é você bater. Outra coisa é afrontar. Afrontar mesmo. Você só vem pra igreja querendo milagre. Faz uma campanha aqui, pastor, no milagre vai vir a notícia pra ver se a igreja não vai encher. Nossa. Só que se a pessoa ela não for na igreja buscar um milagre, uma resposta, uma direção, ela vai em outro lugar. Entendeu? Ela vai em outro lugar. Ela vai buscar outros meios, ela vai buscar outras formas. Depois disso o senhor não chamou mais. Aí não chamei nunca mais. Então, Everton, por favor, né? Vamos ver o que a gente fala nas igrejas. Pastor Edson Albino, não acabou ainda as suas alternativas. Pastor Edson Albino, cite o nome de um cantor ou uma cantora que o senhor convidou por pena, porque sabe que não tem vocação para cantar. Responde ou bebe? Vou beber. Eu vou beber. Eu vou beber. Tá bom. Eu vou beber porque é melhor assim, né? Sobrou a número 4. Essa é a última. E Pastor Edson. Essa aqui não já foi? Não. Essa aqui. Tá. Ai, deu ânsia de vômito agora. Pastor Edson, fica à vontade, viu? Meu Deus. Olha pra isso aqui. Vira tudo ou dá uma experimentada? Não, dá uma experimentada, né? Muito ruim. É a pior que tem. Nossa, essa aqui. Essa desceu por último mesmo, hein? Eu não sei o que é, mas. É bom você tomar também, né? Não, eu passo. Eu já não tô muito legal. O apresentador tem que entrar também na brincadeira, né? Pastor Edson Albino. O senhor é um pastor que conhece muita gente. Graças a Deus. E acompanhou já muita gente na igreja. E essa vai ser a última pergunta que nós vamos fazer. Pastor Edson Albino. Cite o nome de um pregador ou pregadora que disse coisas no púlpito, testemunho ou algo do tipo, que não era verdade, ou que pregou um algo que não vivia. Responde, Alberto. Rapaz, essa pergunta é bastante polêmica, né? Sim. É assim, porque para me falar algo assim, pela metade, né? Não esclarecer tudo de fato, eu prefiro beber. Só que lembrando que essa é a última pergunta. Então, nessa última pergunta, o pastor Edson não vai dar só uma degustadinha. Ele precisa virar o copo todo. Então, pastor Edson, se quiser tomar água, fica à vontade. Tomar água. A produção aí escolhe qual que ele vai beber, ou quer deixar para a opção dele mesmo. É nada. A produção tem uma divergência aqui. Pode falar. Não quer vir fazer então? Pode vir fazer. Vamos lá, gente. O que vai acontecer aqui? Isso aí nem essa eu sabia, viu, pastor Edson? Rapaz, olha, hoje... Essa é a última. O que vai acontecer? Ele vai beber um pouquinho dos 4 misturado. Uma mistura dos 4. Nossa, mas ele vai matar Não é o muito, pastor não. Edson. Como você desafiou ele a tomar tudo de uma vez? Meu Deus do céu. Eu não sei se está ajudando ou prejudicando, viu? Não Mas... vou botar muito, não. Excede aí. Faz a gente virar uma limonada. Faz a gente ter um gosto, né? Gente, esse aqui é o famoso suco de tamarindo do Chaves, tá? É esse aqui, aquelas águas que ele pega, né? Do Poço da Chuva. Bom, é uma mistura do pior que o pastor Edson tomou, né? Que eu não sei o que, mas é muito ruim. O mais ou menos que ele disse, o melhorzinho e o que é. Pastor Edson, não ficou ruim pro senhor, mas
Responde ou bebe. Não respondeu? Pode beber, pastor Edson. Rapaz, que é o preço, né? Tá certo. Vamos lá. Tem que virar, hein? 1, 2, 3 e... Parabéns, pastor Edson. Tá glória! Agora tá renovado, né? Eita, Bom, gente, papai. esse foi o quadro Responde ou Bebe. Ô, bebe. Eita. Vamos por rápido intervalo. Esse é o último, gente. É só pra gente, o pastor Edson, se restabelecer novamente, pra gente vir com a novidade que ele tem pra nós. E já a gente volta com mais um Emporiano com Igor Santos. Estamos de volta. Esse é o último quadro. E, pastor Edson, antes de começarmos a falar sobre a sua novidade, o senhor está melhor? Está legal? Eu creio que sim. Eu creio que sim. E antes de passar, vamos revelar, né, o que era. Creio que tanto eu quanto o público está curioso. Pastor Edson, o senhor sabe o que é isso? Você tomou? Esse o senhor disse que foi o pior. Realmente o cheiro é horrível. Não, essa aí eu nem Parece que tá uma mistura muito doida aqui dentro. Não, não sei. Suspeita? Não. Produção, pode dizer o que é isso? É açafrão. É uma mistura de água com açafrão. Açafrão e sal. Açafrão e sal. Ou seja, se o pastor Edson Bem tivesse a saudável. pressão alta, ele tinha morrido aqui mesmo, né? Eu esqueci desse detalhe. Realmente eu estaria no salvo. Vamos lá. Esse aqui o senhor disse que é mais ou menos. É. O cheiro não tá tão ruim. O senhor tem ideia do que possa ser? Eu acho que esse aí é aquele que tem aquele molho de churrasco, Molho de churrasco? Molho barbecue? barbecue. Acertou? É esse, É é molho... outro. É Acertou! É molho barbecue. Tudo bem. Não tava tão ruim assim, né, pastor Edson? Inclusive, a produção desafiou o apresentador a tomar um pouquinho desse barbecue, já que ele é tão fã desse molho. Não, o apresentador... Sim, só uma Hoje- bigudinha hoje nós assim, tá ó. bem. A gente tá correndo. Né? Esse aqui, o pastor Edson disse que foi o menos ruim. Pelo menos um, acho que Ah, esse foi o aqui. barbecue que foi o menos ruim, né? Esse aqui foi o mais ou menos. Esse aqui parece ser fácil. Só tem ideia do que pode ser isso? Acho que tem café aí, né? Esse café. Só café? Não, deve ter mais alguma coisa, mas o que eu identifiquei só café mesmo. Isso aqui é só café? Desse café? O que que tem aqui? Café com sal. Café com sal. Ou seja, a pressão alta mesmo. Acho que esse aí tinha menos sal, né? A intenção dela era atacar a pressão. Graças a Deus. Então, a Poderia pressão ser tá só boa. café pra amenizar também, né? Porque era uma coisa boa, né, pastor? O menos pior era o barbecue. Tudo bem. E esse aqui, Você acha que é gengibre, não? gengibre. Ai, é horrível esse aqui também. Não ia arder, né? Coisa. Esse aqui é o quê? Esse aí é quinor, caldo de quinó com tempero pronto com de alho. Caldo quinó com alho. Nossa, mas não é tão ruim assim não, né? Parece que mexeu um pouco com o estômago do pastor Edson, né? Tá bom, galera. Brincadeiras à parte, pastor Edson, muito obrigado por participar da brincadeira de livre e espontânea Maravilha mesmo. vontade. Tá? Nós já temos os bombeiros aqui, quando terminar, o pastor Edson vai ser atendido por eles. E, pastor Edson, o senhor tem uma novidade. E a novidade que o pastor Edson tem, vamos colocar na tela para você ver? Olha aí o que está na tela. Vocês estão vendo? É o livro Combatendo o Invisível. Esse é um livro que o pastor Edson vai lançar, né, agora já. Tem data de lançamento? Eu pretendo lançar no final do mês agora. No final do mês de março. Isso. Inédito, viu? Empório Talk Show anuncia o livro do pastor Edson Albino, Combatendo o Invisível. O que é o Combatendo o Invisível? Vamos deixar depois o link da descrição para você que quer acompanhar o livro ou que queira comprar. A gente vai explicar já já como você faz isso. Mas, pastor Edson, Combatendo o Invisível, o que te deu, o que gerou uma motivação para o senhor escrever esse livro? Então, esse livro, Combatendo o Invisível, é um livro que
está baseado ali em Efésios, capítulo 6, versículo 13, né? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, as falanges, potestades, principados. Então esse é o invisível, né? Que a gente temos que combater, porque a nossa luta não é contra a carne. E às vezes nós estamos combatendo contra o alvo errado, entendeu? Às vezes nós estamos achando que o nosso inimigo é a pessoa que está do nosso lado, mas na verdade ela está sendo influenciada por um espírito por detrás, que está condicionando ela, que está fazendo ela agir daquela forma, daquela maneira. E às vezes você acha que é a pessoa, mas na verdade tem um algo por trás aí, que está induzindo aquela situação. Às vezes a pessoa está passando por um quadro de enfermidade, né? E nem sempre é orgânico, é natural, entendeu? Às vezes é espiritual, como aquela mulher, né, que sofria 18 anos com espírito de enfermidade, que andava encurvada. Então quem olhava para ela achava que ela estava com aquele problema na coluna, talvez por causa de um esforço físico. Porque naquela época as mulheres que andavam com os cântaros de água, né, nas costas, mas na verdade havia um espírito. Então às vezes a pessoa está sendo vítima de um espírito maligno e não está sabendo. E aí esse livro explica como combater essas coisas que nós não enxergamos a olho nu. Como combater, e a intenção desse livro também é despertar para esse combate. Porque Paulo disse que nós estamos em guerra, né? Nós estamos em guerra. Então nós somos alistados, somos soldados de Cristo. E às vezes a gente esquecemos disso. No reino de Deus não tem civil. No reino de Deus todos nós somos soldados, alistados por Cristo Jesus. Então esse livro é um livro que vai nos despertar para este combate. E eu trago nesse livro todas as ferramentas, né? Uma grande parte, né, das ferramentas, para que você seja um ministro, um soldado de Cristo e possa saber utilizar essas armas espirituais. Porque no combate espiritual, você não pode estar com seus olhos espirituais fechados. Seus olhos espirituais têm que estar abertos. Você não pode entrar no campo de batalha às cegas. Então você tem que ter a visão do mundo espiritual aberto para você combater o invisível. Como você vai combater algo que você não está vendo? Somente através dos dons do Espírito Santo. E é isso que eu falo nesse livro. Que bacana, muito bom. Pastor Edson, muito incrível. Dia, tem a data? Eu ainda não fechei a data ainda. Certo, mas é no fim desse mês. Eu pretendo, se tudo correr bem, tudo der certo, eu pretendo lançar no final desse mês, né, de março ainda, porque em abril eu estou fazendo uma viagem para Alagoas, então eu quero lançar esse livro antes de eu viajar. Entendeu? Maravilha. Então você que quer adquirir esse livro, depois entre em contato com o Pastor Edson e compre, vale muito a pena. Você que gosta de ler ou é curioso com as coisas espirituais, Combatendo o Invisível vai te ensinar e mostrar muitas coisas bacanas. Pastor Edson, quem quer te seguir nas redes sociais, como é que faz? Você entra lá no meu Instagram, PR Edson Albino Oficial. Você entra lá no meu canal no YouTube também, PR Edson Albino Oficial. Você entra lá no meu Facebook, Edson Albino da Silva. E tem meu TikTok também, que é PR Edson Albino Oficial. Maravilha. Pastor Edson, quem quer te convidar para ministrar na igreja, como é que faz? Você pode mandar aí uma mensagem aí no nosso direct, no Instagram, ou você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, né? Quer falar o número? Pode ficar à vontade. São Paulo, né? 11 9 6741 1475. 11 9 6741 1475. Qualquer lugar, o senhor... Qualquer lugar. De manhã, de tarde, de noite, Então, madrugada. maravilha. Você que quer convidar o Pastor Edson ou quer seguir nas suas redes sociais, você entra nesse contato e o link também vai estar na descrição. Pastor Edson, o senhor tem agenda? Quer contar alguma agenda aí porque o senhor
tá marcada já? A agenda que eu estou marcada, eu tenho quinta-feira, vou estar pregando em Guarulhos, né? Mas assim, o problema é que eu não sei o endereço de cor, né? Só fala o nome da igreja, as pessoas procuram. Também não lembro o nome da igreja. Tudo bem. Quarta-feira Eu tenho quarta-feira de estará manhã. em Guarulhos. Não, quarta-feira eu prego de manhã, no ponto de pregação no lar. Quinta-feira eu vou estar em Guarulhos. Domingo agora eu vou estar na minha sede mesmo, aqui no Emelino. E segue com a programação. Segue. Você que quer descobrir todas as agendas do pastor, entra no seu Instagram e acompanha, você vai saber de tudo, estar por dentro de tudo. Pastor Edson, para mim foi uma honra muito grande recebê-lo aqui. Foi bem divertido fazer essa entrevista e essas brincadeiras com o senhor. Agradeço por toda a resposta, pela sinceridade e pela coragem de responder o que lhe foi perguntado e por participar também da brincadeira, que é um quadro novo do Talk Show. Você que quer deixar alguma opinião, comentário ou sugestões do que a gente pode fazer, está aí o quadro embaixo do YouTube, você escreve lá, digita, comenta e lá você fica à vontade para comentar. Pastor Edson, prazer muito grande, muito obrigado mesmo. Obrigado. E esse foi mais um Emporiano com Igor Santos no Empório Talk Show.